Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do irmão Jailton. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, passando para a palavra nessa noite. Os irmãos viram que no cartaz tinha o pastor Júnior, que iria estar pregando aqui nessa noite, mas ele teve um problema pessoal no meio da sua família, não vai poder estar aqui conosco nessa noite, mas uma próxima vez ele virá. E mediante a isso, ele falou que iria mandar um amigo. Eu falei, não, amém, fique em paz, que na minha igreja nós temos muitos obreiros competentes e aprovados para pregar. Nós temos obreiro para todo tipo de culto. Temos obreiro para culto de irmãs, obreiro para culto de criança. Eu tenho sobre esses aí, nós temos aqui. Aí eu peguei aqui para o irmão Ramires, falei, irmão Ramires, até uma bênção para ti contar. Ele disse, para o resto, eu falei, o senhor pode pregar hoje? Nosso pregador não vai poder vir. Como um bom soldado preparado, ele disse, amém. Está aqui nessa noite, irá trazer a mensagem para os nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, soberano Deus Altíssimo, Pai, que o Senhor nessa noite, ó Pai, venha nos abençoar, ó Pai. Deus amado e santo, que o Senhor venha usar o teu servo, ó Pai, para falar conosco, ó Pai, amado e santo, nessa noite, ó Pai. O Senhor, ó Pai, como um canal de bênçãos, ó Pai, amado e santo, para transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Depois de uma fé dessa, meu irmão, tem no meio, né? Mas louvado seja Deus. E eu agradeço a Jesus por esta riquíssima oportunidade para juntos falarmos um pouco de Deus, um pouco das suas maravilhas. Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Timóteo, glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Amém? Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Amém? Eu vou ler, os irmãos que acompanhem. Aquele que puder ficar com sua Bíblia aberta, nós vamos meditar em outros versículos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja Deus. Irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar, louvando e agradecendo em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse versículo, nós escutamos ele, costumamos escutá-lo, geralmente, em velórios, né? É muito repetido. Fulano combateu o bom combate, lutou e guardou a sua fé. Mas o que eu quero trazer para a igreja hoje é uma meditação para se de fato hoje nós possamos dizer que combatemos o bom combate. É uma reflexão. Eu e você temos combatido o bom combate como guerreiros, como valentes de Cristo. Deus é tão maravilhoso que quando o irmão Cícero teve a oportunidade para orar, mas ele foi a saudação, ele deu a palavra e ele falou, meus irmãos, sobre a responsabilidade que a igreja tem para com a volta de Cristo. Porque Jesus está voltando, meus irmãos, Jesus está chegando. Mas como foi falado pelo nosso irmão, pelo presbítero, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma obrigação que gera consequência. Se nós nos acomodarmos com a igreja morta, pagaremos o preço. Se você tem reclamado porque não tem recebido de Deus, porque a igreja é fria, porque não vai mais no Pentecostes, você
você tem responsabilidade. É consequência também da forma como você tem vivido, como você tem combatido o bom combate, ou melhor, ou dizendo, pior, você não tem combatido o bom combate. Nós não podemos ficar de braços cruzados, meus irmãos, porque a luta tem aumentado a cada dia mais. Nós temos um compromisso, meus irmãos, com o Senhor. Nós somos servos, e servo, ele cumpre algo, ele tem um papel a exercer. O irmão Hamilton também teve uma oportunidade, ele falou dessa obrigação. E como ele falou do tema, o capítulo 6 vai falar dessa servidão uns para com os outros. Nós somos servos, nós somos co-servos. Eu sou o servo do meu irmão, você é meu servo. Mas ninguém está aqui para subjugar um ao outro. Nós temos que andar em comunhão, em unidade. A igreja do Senhor precisa estar pronta, precisa estar olhando para frente. E sabe, meus irmãos, o que nos une, o que dá ali, o que nos fortifica é Deus, o Todo-Poderoso. Só Ele que pode nos abençoar e nos recompensar por essa grande batalha, por essa grande condição na terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Combatendo o bom combate. Como não foi dito nessa noite, cada um há de dar conta de si mesmo, terá essa responsabilidade. E o capítulo 6 que o irmão leu de Gálatas vai falar também dos domésticos da fé. Se nós temos uma responsabilidade, se nós temos que fazer o bem, cuide primeiro dos domésticos da fé, dos de casa, dos que aqui estão. Nós temos que zelar uns pelos outros. Nós temos que zelar pela nossa congregação. O irmão falou, não há de um pastor tomar de conta sozinho, de um obreiro tomar de conta sozinho, de uma irmã, de um jovem. Não, temos que andar em união, em comunhão. Meus irmãos, Deus fez e tem feito tantas coisas sobre as nossas vidas, tantas. Mas mesmo assim nós temos se apegado em milagres, em testemunhos, em relacionamento de outros irmãos, em testemunho alheio, em um relacionamento alheio com Deus. Nós temos mais criticado do que aplaudido, do que acompanhado, do que fortalecido, do que abraçado os nossos irmãos nessa grande obra. Combati o bom combate. Guardei a fé. Quem de nós aqui poderia falar essa frase com o peito cheio de convicção, cheio de verdade? Porque quando eu leio essa frase, quando eu imagino nesse grande momento, eu lembro muito mais das oportunidades que perdi em estar louvando, em estar exaltando o nome do Senhor, de estar lutando, de estar brigando pela salvação do meu irmão, do próximo. Nós temos sim, meus irmãos, a nossa responsabilidade aqui, o zelo da doutrina, mas a nossa responsabilidade maior é com salvação. Cuide da sua salvação, meus irmãos. Cuide da sua vida. Seja um bom exemplo, que assim eu não tenho dúvidas que você estará evangelizando. As pessoas vão lhe ver e vão falar: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, que Deus fez dessa mudança. Nós estudamos e aprendemos também na escola bíblica dominical, que falou a respeito da responsabilidade individual. E essa responsabilidade na obra, ela gera consequências. Aqui dentro do templo, dentro do nosso lar, na nossa casa. Nós estamos no culto na direção dos varões, na preparatoria da igreja. Mas nós, varões, nós obreiros, somos os sacerdotes, somos os pastores da nossa casa. E eu tenho coragem de apontar para o meu pastor, ou para o pastor da igreja A, B, C, e falar: ah, ele não fez isso, ah, ele faz isso. Enquanto na minha casa eu estou fazendo pior.
Combati o bom combate. Guardei a fé. Isso serve para as irmãs também, os jovens. Porque a vontade tem sido tão fácil. E confesso, meus irmãos, que às vezes dá até prazer. Porque quando nós apontamos e julgamos, estamos deixando nossos erros de lado, nosso pecado de lado. Como se o pecado do meu irmão fosse diferente do meu. Irmãos, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que lutar. Lutar. Arregaçar as mangas. Nós precisamos viver o avivamento. Nós precisamos viver a pressão do Espírito Santo de Deus. E sabe o que impede o agir de Deus nas nossas vidas? É o eu. É o eu quero. É o eu posso. É o eu tenho tempo. Amanhã eu faço. Eu já tenho uma promessa. Faça. Seja um obreiro, alguém que faça, alguém que mete a mão na massa, que realmente lidar com uma boa obra. Combata. Combata. Lute. 1 Timóteo, meus irmãos, capítulo 6, versículo 11, nos diz: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir de tudo que não agrada ao Senhor. Nós temos que arrancar das nossas vidas todo o peso, todo o embaraço que nós sabemos, meus irmãos. Sejamos sinceros, sem hipocrisia. Nós sabemos o que de fato tem nos atrapalhado, o que falta para termos uma relação, uma comunhão melhor com o Senhor. Se você não sabe, ore em silêncio no seu quarto, falando diretamente com Deus. Ele irá tirar as escamas dos teus olhos, que Ele irá falar ao teu coração, que Ele irá te dar discernimento, que Ele irá te dar força, sabedoria, capacitação, dom do Espírito Santo de Deus, que vai te fazer forte, que vai te fazer melhor, talvez pior para este mundo, mas um soldado fiel. Um soldado que não será abatido. Em nome de Jesus. Porque a obra é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas poderia, meus irmãos, eu dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Jesus está voltando, meus irmãos. Se fosse agora, se for nesse instante, de querer que eu darei conta. Como será esse momento? Jesus está voltando. Viveremos coisas ainda piores do que estamos vivendo. Mas Jesus voltará em glória para arrebatar a sua igreja. Mas mesmo assim, nesse dia ele voltou e levou muitos. Como o irmão Cícero falou, homens e mulheres de Deus, que fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Outros que se desviaram, se foram nesse dia. E se hoje for o nosso dia, terei eu combatido o bom combate? É momento de reflexão, sim, meus irmãos, de nós sairmos dessa mesmice, de sermos uma igreja avivada. E agora eu falo muito individual, é você mesmo. Nosso pastor fala repetidamente que domingo é dia de nós nos enchermos mais. Não é de você vir vazio para a igreja e se encher, é de você se encher mais. Porque aqui tem botijas, porque aqui tem azeite, porque aqui tem brasa, ou pelo menos deveria ter.
nós não formos, meus irmãos, essa tocha, aleluia. Se nós não formos esses servos bons e fiéis, a nossa vizinhança continuará dominada pelo maligno. Repito, o nosso lar continuará em trevas. Há sempre o agir de Deus, o tempo de Deus. Mas me diga uma coisa, você sabe o tempo de Deus? Você sabe a hora que Deus vai agir? Então lute, peça orientação, peça discernimento ao Senhor. Combate o bom combate. Quem externou essa frase foi um homem chamado Paulo. E quando ele trazia esse contexto, ele estava ensinando, estava evangelizando a um jovem chamado Timóteo. E ele estava dando esse exemplo, falou: Timóteo, eu já fiz tanta coisa, mas eu já estou morrendo, meu tempo está acabando. Mas combati o bom combate. Trabalhei, semeei. E passou a dar conselhos àquele jovem. Conselhos para que ele permanecesse na obra do Senhor. Permanecesse como um evangelista, que é aquele que leva as boas novas de Cristo. Mas esse mesmo Paulo, que tanto sofreu, que tanto lutou em nome de Jesus, ele sofreu, teve uma morte dolorosa, foi humilhado. Provavelmente falaram que Paulo não era crente, como falamos hoje mais cedo. Aceitou Jesus, agora quer ser o bonzão. Antes fazia isso e aquilo. Provavelmente ele escutou piadinhas como essa. Mas Paulo, ele fala uma outra frase emblemática e forte, para que possamos rever os nossos conceitos, rever a nossa vida e o nosso papel como cristão. Porque o morrer é lucro. O que eu quero é morrer, eu quero é ir para o céu. Era isso que Paulo estava dizendo: morrer é lucro. É o que eu mais espero na minha vida, porque eu sei que estarei com Cristo. Morrer é lucro. Mas o viver é Cristo. E enquanto eu viver, eu trabalharei na obra do Senhor. É o que Paulo também está dizendo. E ele fala, e ele vai entrar no contexto e fala: mas é melhor que eu viva ainda na carne por causa de vós. É melhor que eu ainda esteja aqui, porque aqui eu posso contribuir, porque aqui eu tenho que fazer. Responsabilidade e consequência. Meus irmãos, Deus é um Deus justo, um Deus abençoador, galardoador, um Deus bondoso, um Deus benigno. E se tu fizeres a obra do Senhor, tu serás recompensado. Tu serás cheio do Espírito Santo. Tu receberás as bênçãos do Senhor. Tu terás paz. Tu terás alegria. O teu lar, em vez de trevas, terá luz. E sabe as demais coisas? Vos serão acrescentadas, se Deus quiser. Andar com Deus é tão bom que nós nos desapegamos deste mundo. Sabe aquela vaidade que te atrapalha? Deus vai tirar de ti. Sabe aquele desejo carnal? Deus tira de ti. Peça a Deus, Ele pode e vai fazer sobre as nossas vidas. Mas o viver é Cristo. Deus sempre fala, às vezes, eu falo para a Valmisa, a gente brinca lá em casa: eita, parece que eu já acordei com vontade de ser crente. Aquele dia que você acorda, você quer abrir a janela, a porta, dar glória a Deus bem alto, colocar o hino, incomodar o teu vizinho em todo volume, caçando uma oportunidade que o microfone pudesse pegar. Eu até começo a desafinar lá com
matando na entrada. Glória a Deus. Tem dia que a gente está empolvoroso, inquieto. Mas infelizmente, são pouquíssimos dias. Não é todo dia que eu acordo assim. Eu estou tão disposto. Mas a culpa é minha. E por causa da minha falta de fé, por eu não guardar a fé, muitas pessoas estão sofrendo na mão do maligno. E eu não estou dizendo que você vai ser culpado pela salvação, porque alguém esteja condenado no inferno. Mas eu estou dizendo que isso é uma responsabilidade sua. Pregar e evangelizar. Combater o bom combate. Lutar, meus irmãos. Nós estamos aqui para sermos sim também abençoados pelo Senhor. Para recebermos de Cristo. Mas a maior bênção do Senhor é a presença dele em nosso meio. É a garantia de salvação para aqueles que combatem, para aqueles que lutam, para aqueles que realmente conheceram, têm um relacionamento com Deus. Se nós não buscarmos esse relacionamento, morreremos. E cuidado, meus irmãos, estamos passíveis de ir ao inferno. O irmão falou que Deus vai voltar à igreja, voltar para buscar a igreja. Não se sabe o dia nem a hora, mas talvez ainda demore um pouco, e eu acho que nem demora tanto. Mas um grande dia por isso viveremos. Viveremos. Estejam certos disso. E também, já se foi falado várias vezes aqui dentro, na ADBL, igreja sobe e igreja fica. O meu desejo é que todos nós sejamos salvos. Todos nós que estamos aqui sejamos salvos. Todos os membros desta casa sejam salvos. Todos os congregados sejam salvos. Mas só quem sabe, só quem pode dar a certeza é o Cristo, Deus Todo-Poderoso. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas cada um há de dar conta de si mesmo. E dar conta de si mesmo é dizer naquele grande dia, vou conjecturar, como se Jesus, e aí, meu irmão, você gostava de evangelizar? Você gostava de pregar? Não, meu pastor não dava oportunidade para mim, não, na rua, na escola, no trabalho. Você falava de Cristo? Você se comportava como um cristão? Isso é dar conta de si mesmo. Senhor, mas em teu nome eu fiz grandes obras, curei, profetizei. Afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Meus irmãos, aí eu fico preocupado. Sabe por quê? Porque se Deus vai se afastar, vai tirar aqueles que fizeram grandes obras em nome de Jesus, imagina quem não tem buscado fazer. Imagina eu, que nem estou só esperando de braços cruzados. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, que nós possamos expressar e viver essa frase agora, hoje, imediatamente. Porque quando falecemos, todo mundo fica bonzinho, pelo menos ali, por fora. Mas que de fato, hoje, possamos ser contados com guerreiros valentes que fizeram em nome de Jesus. Porque eu vou para o Pai, mas não deixarei o Consolador. O Espírito Santo está no meio de nós. O Espírito Santo é quem tem nos abraçado, é quem tem guardado. Sabe de uma coisa? Jesus fala: obras, coisas maiores dos que a que eu fiz, você fará obra maior, milagres maiores.
em nome de Jesus. Basta querer, basta aceitar verdadeiramente Jesus no seu coração, se entregar e buscar por essa responsabilidade. Queira fazer, queira ser aquele que vai ser lembrado por ter lutado e guerreado em nome do Senhor. Porque bem-aventurado aquele que sofrer perseguição por causa do meu nome. Jesus está dizendo: lute. Venha para essa guerra. Por mais que a gente continue repetindo: é dolorido ser crente, eu sofri. É muito mais prazeroso, tem muito mais gozo, tem muito mais alegria em estar com Deus do que luta, do que derrota. Você será sempre um vitorioso. Se você entra na guerra, é uma guerra para vencer, porque Deus é contigo, meu irmão. Que Deus nos abençoe, nos conceda, meus irmãos, essa ousadia para lutarmos, para falarmos em nome de Jesus. E aproveite enquanto ainda se pode falar o nome do Senhor. Para a mesma oportunidade, em nome de Jesus.